A Bíblia em Esboço, de Robert Lee. O Livro de Levítico. Palavras-chave: santidade e expiação. Mensagem: o acesso dos redimidos a Deus somente pelo sangue. A santidade dos redimidos, um imperativo. Título: o nome de Levítico foi dado ao terceiro livro de Moisés pelos 70, quando traduziram da língua original o hebraico para o grego. No hebraico, o nome é Vahishirá e significa "e ele chamou". A forma do nome atual é humana, atendendo ao fato de que o livro faz ordenanças para os levitas, embora sejam eles mencionados só uma vez, no capítulo 25, verso 32 e 33. Levíticos, capítulo 25, verso 32 e 33. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. A forma original, Vahishirá, é divina, condiz melhor ao conteúdo que frisa o apelo de Deus aos redimidos para se achegarem a Ele, em comunhão e adoração, e para se santificarem no corpo e na alma. Tempo. Todas as instituições dadas e os eventos recordados neste livro abrangem um período que vai de 1º de abril, quando o tabernáculo foi levantado, em Êxodo 40, verso 2 e verso 17, e Levítico capítulo 1, verso 1, até 20 de maio, quando os israelitas partiram do Monte Sinai, em Números capítulo 10, verso 11. Êxodo 40, verso 2. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Verso 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Levítico capítulo 1, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. E agora, quando os israelitas partiram do Monte Sinai, Números capítulo 10, verso 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Verso 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Considerando que a narrativa abrange somente um mês, escreveu Dr. Parker, pode considerar-se este livro como o mais notável do Velho Testamento. Para quem foi escrito? Levítico foi escrito para o povo redimido, a fim de instruí-lo como aproximar-se de Deus e como adorá-lo. Em Gênesis, vemos o homem arruinado. Em Êxodo, o homem redimido. E em Levítico, o homem adorando. Todas as figuras falam de adoração, enquanto as do Êxodo dizem respeito à redenção. Levítico é, por excelência, o livro da adoração. Peculiaridades. Notar como se abre majestosamente esse livro. É o primeiro num grupo de somente 3 que possuem a mesma introdução. Os outros 2 são Números e Josué. Tal sentença introdutória, "e chamou o Senhor", revela a importância da comunicação que se segue. Notável professor bíblico chamou a atenção para o fato de que em Levítico não se nomeia o Espírito Santo uma vez sequer, quando o é nos demais livros do Pentateuco. Diz ele, porque aqui tudo se refere a Cristo, e a obra do Espírito Santo é glorificar o Senhor. Em nenhum outro livro da Bíblia encontramos tantas mensagens diretas de Deus como este. O Senhor falou, disse, ordenou,
se encontram 56 vezes. Eu sou o Senhor 21 vezes. Eu sou o Senhor vosso Deus 21 vezes. Eu sou 3 vezes. E eu, o Senhor, faço 2 vezes. A mensagem. Uma das palavras-chave do livro é santo. Aparece 87 vezes. A outra palavra-chave é expiação e aparece pelo menos 45 vezes. O problema é: como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? Como terá acesso a Deus? Quem decidirá tal questão? Somente Deus. Este livro mostra que os seus redimidos terão acesso a Ele, com todos os privilégios que decorrem da comunhão e adoração, na base do sacrifício pelo derramamento de sangue. Outra mensagem do livro que nos surpreende é a insistência na santificação do corpo a par da santificação da alma. Levítico ensina que os redimidos devem ser santos, porque seu Redentor é santo. Capítulo 19, verso 2. Levíticos, capítulo 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Análise. O livro de Levítico pode ser dividido em duas partes. Primeira parte, o acesso, a sua mensagem básica. Em face da santidade de Deus, o acesso dos seus redimidos a Ele é assegurado unicamente na base do sacrifício pelo derramamento de sangue. Verso-chave, Levítico, capítulo 17, verso 11. Levítico 17, verso 11 diz: Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Essa primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 10 e possui 3 pontos. Primeiro ponto, as 5 ofertas. Cada uma representa um aspecto distinto da oferta única de nosso Senhor Jesus Cristo, do capítulo 1 ao capítulo 6, verso 7. Segundo ponto, as leis das ofertas fornecem particularidades da ordem, dispositivos, etc. Vai do capítulo 6, verso 8 ao capítulo 7. Terceiro ponto, o sacerdócio, que vai do capítulo 8 ao capítulo 10. Nele nós temos a chamada, do capítulo 8, verso 1 ao verso 5, a purificação, verso 6, o vestuário, do verso 7 ao verso 13, a expiação, do verso 14 ao verso 29, a unção, verso 30, o alimento, do verso 31 ao verso 36, o ministério, capítulo 9, e a falha, capítulo 10. Segunda parte, santidade, ensinando definitivamente. E ainda em face da santidade de Deus, a santidade tanto do corpo como da alma do redimido é um imperativo indispensável. Verso-chave, capítulo 19, verso 2. Levítico, capítulo 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa segunda parte vai do capítulo 11 ao final do livro de Levítico, capítulo 27, e pode ser dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, as leis da pureza, do capítulo 11 ao capítulo 16. O povo santo deve ter alimento puro, capítulo 11. Corpos puros, capítulo 12 ao capítulo 14, verso 32. Lares puros, capítulo 14, verso 33 ao 57. Hábitos puros, capítulo 15. E constante contato com o sangue, capítulo 16. O capítulo 16 é o grande capítulo da expiação. Segundo ponto,
recapitulação das diversas leis, capítulo 17 ao capítulo 26. O povo santo deve observar a adoração pura, capítulo 17, verso 1 ao verso 9, um santo respeito pelo sangue, capítulo 17, verso 10 ao verso 16, moral pura, capítulo 18, hábitos e vestuários puros, do capítulo 19 ao capítulo 20. Notar as festas, em Levítico, capítulo 23. Terceiro ponto, as leis tocantes aos votos, capítulo 27. Amém.